Bom, essa aqui é a questão 7. Fragmento de Vidas Secas, né? Pensamento de Fabiano, sendo contado em terceira pessoa, né? Se pudesse mudar-se, gritaria bem alto. Ele gritaria bem alto, Fabiano, né? Que o roubavam. Aparentemente resignado, sentia um ódio imenso a qualquer coisa que era ao mesmo tempo a campina seca, o patrão, os soldados e os agentes da prefeitura. Tudo, na verdade, era contra ele. Estava acostumado. Tinha casca muito grossa, mas às vezes se arreliava. Não havia paciência que suportasse tanta coisa. Um dia um homem faz besteira e se desgraça. Então isso aqui demonstra que a revolta de Fabiano, né? Enquanto um trabalhador rural, trabalhava em terras alheias, cuidava de gado alheio, não é isso? Bom, aí a gente tem. Tendo em vista as causas que a provocam, a revolta que vem à consciência de Fabiano, apresentada no texto como ainda contida e genérica, encontrará o foco e uma expressão coletiva militante e organizada em época posterior à publicação de Vidas Secas no movimento. Então, uma época posterior. Se Vidas Secas foi publicado no ano de 1938, então vai ter que ser alguma coisa referente à revolta de um trabalhador rural, né, frente às organizações políticas, né, opressoras. Então a gente vem, ano de 1938, guarda aí. Aqui na letra a gente tem o movimento carismático de Juazeiro do Norte, orientado por Padre Cícero Romão Batista. Bom, foi um movimento que aconteceu no Ceará e foi união, né, religiosa, olha só, carismático, união religiosa desse padre, junto com os coronéis da época para derrubar o governo do Ceará. Isso aconteceu no ano de 1914. Então, se aqui em época posterior, só de ser um movimento político, já não poderia ser referente à revolta de Fabiano em Vidas Secas, né? O cangaço também não, porque ele foi chefiado por Virgulino Ferreira da Silva Lampião, né, mais precisamente ali no município de Serra Talhada, em Pernambuco. E o Lampião, o fim desse grupo de cangaceiros dele foi no ano de 1938, exatamente no mesmo ano que Vidas Secas foi publicada, então não foi uma época posterior. E vale ressaltar que o cangaço, ele era uma força paralela ao poder do Estado. Quer dizer, o governo não chegava até essa região, então quem fazia as leis? Os cangaceiros, né? Então roubavam, tiravam o dinheiro dos mais ricos, né? Então era um poder à parte, não poderia ser entendido também como o movimento de um empregado de uma fazenda. Canudos foi em 1908, então essa aqui você já eliminaria de cara. Aí vem a Coluna Prestes. Coluna Prestes foi um movimento político socialista, né, contra a ditadura militar, certo? Então a gente não pode colocar que o movimento político socialista condiz com a revolta de Fabiano enquanto, né, trabalhador rural. Então o único que nos sobra é esse aqui, das ligas camponesas, né? Foi um movimento justamente dos pequenos trabalhadores de terra na luta para conseguir essa terra, né, contra propriamente o Estado. Eles tentavam se organizar de maneira que eles pudessem não ser tão explorados, né? E quem foi o líder disso aí? Francisco Julião, ano 1948. Então, olha só, 1938 Vidas Secas, então 1948 essas ligas camponesas aqui, tá?